Shalom, graça e paz. Aqui, pastor João Dias, Ministério de Impacto, Vinho Novo também. Ministério da Palavra, Ministério da Palavra Pão da Vida. Chegando até você com alimento diário. Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra aqui diariamente. Hoje está sendo o nosso primeiro dia dessa quarta-feira com o nosso trabalho com o tema Alimento Diário. Eu gostaria de compartilhar com você um conselho ou uma orientação, que Deus dá a Josué, que foi servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Deus falando com ele. Deus falando com um ser humano no qual tinha uma missão, tinha uma obra a ser realizada. Ele diz assim, Deus fala a Josué e anima-o. Deus fala a Josué e anima-o. O nosso propósito aqui é chegar até você com uma palavra, com um alimento diário. O alimento diário. É uma oportunidade que o Espírito Santo tem me dado de gravar alguns vídeos diariamente para chegar até você. Para ler com você esta palavra que é o nosso alimento, a palavra de Deus. O tema o título é aqui nesta Bíblia que eu estou lendo, Deus fala a Josué e anima. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Você está entendendo? A cadeia de autoridade, como é respeitada. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eles ainda nem tinham chegado, mas Deus falou que a terra já tinha sido dada a eles. Presta atenção. Presta atenção para que você não fique assim desanimado no sentido de pensar que esse problema que você está passando, ele não vai acabar. Calma. Vai com calma. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Esforça-te, tão somente esforça-te. Primeiro, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu?
Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que coisa linda, né? Eu sou altamente fascinado por essa passagem. O livro de Josué começa com Deus falando com ele de uma forma clara e enfatizando que a promessa que ele deu ia se cumprir. Mas que Josué também deveria tomar uma posição, uma decisão. Seria uma decisão que só pode ser tomada com a pessoa que está levando o nome do Senhor a sério. Meditar na lei do Senhor dia e noite. Você sabe que ler, para muitos, é uma dificuldade tremenda, né? As pessoas gostam muito mais de ver, assistir. Tanto é que Deus chama a atitude que ele deveria tomar, que ele deveria de se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo, porque ocasiões desanimadoras, desalentadoras vão surgir, mas se esforça e tem bom ânimo e medita na minha palavra. A gente sabe muito bem que nós temos uma Bíblia em casa e muitas das vezes não pegamos a Bíblia para ler. Muitas das vezes a gente lê, mas não lê da maneira correta. Nós começamos numa parte, lemos um versículo, lemos um capítulo, mas a gente não fazemos uma leitura dentro, obedecendo a uma sequência, a um movimento, né, que nós vamos estar desenvolvendo esse trabalho de leitura bíblica diariamente de uma forma consistente, perseverante e de uma forma também inteligente. Esse livro aqui é como se Deus falasse para Josué, pegasse um livro desse na mão e falasse: Josué, medita neste livro. Medita aqui. Os 5 primeiros livros. Medita nesses 5 primeiros livros. De Gênesis a Deuteronômio. Porque se você meditar naquilo que eu ensino, você terá êxito no que você vai fazer. Por isso que ele fala aqui no versículo 8, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, né? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está o que é escrito. Preste atenção, quando esse vídeo chegar até você, tu acompanha na sua Bíblia no capítulo 1, do versículo de 1 até o versículo 10, até o versículo 9. Até o versículo 9 aqui, onde Deus fala com Josué. Olha só a chave que Deus... Mesmo Deus poderia falar com ele que as promessas iam se cumprir, né, que ele podia ficar tranquilo. Não. A minha parte vai acontecer. Mas você precisa ser uma pessoa preparada para poder saber lidar com aquilo que eu vou estar fazendo. Né? A gente sabe muito bem que o conhecimento ele é apenas o começo. O conhecimento, a compreensão é apenas o começo. Agora, a aplicação vai requerer de você uma atitude de obediência. O que Deus estava falando? Josué, se você não obedecer aquilo que eu escrevi, aquilo que eu te oriento, você vai ter problema. O problema nunca vem de Deus, sempre é da nossa relação com a maneira que ele nos orienta. Se um filho, ao ser orientado por um pai que tem amor no coração por esse filho, o que vai acontecer? Ele vai ter êxito. Eu estava vendo ontem eu vi uma reportagem que eu fiquei estarrecido. Uma criança de 11 anos matou um de 7. Uma criança de 8 anos, de 11 anos matou um de 7 anos com uma facada. Olha só, 11 anos assassina, que podemos dizer assim, um menino de 7 anos na frente da família. A gente vê claramente
Se uma criança de 11 anos faz isso, para onde a humanidade está indo para onde? Quem é que vai proteger você do mal que tem sido altamente, que tem se multiplicado sobre a face da terra? Josué ia entrar numa terra que não tinha nenhum princípio de Deus nela. Ele ia entrar numa terra que as pessoas faziam as coisas que elas achavam que deviam. Então Josué teria que entrar nessa terra preparada. Tanto é que Deus preparou Moisés para guiar o povo no deserto. E através da caminhada de Josué servindo a Moisés, Deus preparou Josué para poder vencer o inimigo em Canaã. Você tem que ter consciência, se Deus chamou você primeiro na sua casa, é que através de você, o teu testemunho, o Espírito Santo trabalha nas outras pessoas da casa. Então Deus chama um, e através daquele que Deus chamou, Deus treina para uma obra em relação àquilo que ele quer fazer naquele ambiente. Por exemplo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, inspirado pelo Senhor. E Moisés, ele foi um dos maiores líderes que Deus treinou ele para que ele caminhasse 40 anos no deserto. O dia que nós falarmos sobre Moisés, vamos observar alguns detalhes interessantes na sua liderança, que Deus o treinou. Então, durante toda a caminhada de Moisés, Josué acompanhou ele, e Deus trabalhando em Josué para que ele se tornasse o líder pós-Moisés em outro ambiente. Em outro ambiente. Se você é uma pessoa que o Espírito de Deus está trabalhando, no seu trabalho, você precisa caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus te orienta. Em todo lugar que você for, em todo lugar que você botar a planta dos teus pés, eu o tenho dado. Então, se o Espírito Santo tem a oportunidade de trabalhar no nosso coração, é para que no ambiente no qual ele está te capacitando, você seja uma referência. Josué foi essa referência. Nós começamos esse livro de Josué de uma forma poderosa. Deus começa aqui poderosamente. Josué foi o líder que mais de guerra venceu. Ele venceu 31 reis. 31 reis. Se você ler, eu até ouço pouco se pregar sobre Josué. Eu vejo falar muito em Moisés, fala-se muito em Davi, mas eu observo muito pouco pregadores ministrar sobre Josué. Se você está comigo acompanhando esse alimento diário, você vai ver que esse livro aqui é um livro poderoso. Eu falo para você, ele começa aqui. Então, qual foi o segredo aqui? Primeiro, ouvir Deus. Primeiro, tu ouve a orientação que Deus vai te dar. Então, como que você vai conseguir começar um dia bem sem ouvir Deus? Como que você vai conseguir desenvolver bem as suas atividades se você começar o dia sem primeiro ouvir o que Deus tem para falar? Josué estava ali desanimado porque nem o corpo de Moisés ele pôde ver. Quem deu a notícia, a primeira pessoa a saber que Josué estava morto, que Moisés estava morto, aliás, desculpe, foi Josué pela boca do próprio Deus. Talvez, se fosse outra pessoa que falasse que Moisés estava morto, Josué não ia acreditar, porque o corpo ainda não tinha aparecido e Moisés até ali estava tendo uma liderança normal. Deus que chamou ele para cima do Monte Nebo e Deus que decidiu que ele não iria descer mais. Então o próprio Deus dá a Josué uma notícia e deixaria Josué totalmente abalado, porque a relação de Josué com Moisés era muito forte. Então, quando você tem notícia de que alguém que você tem uma relação muito forte morre, aquilo ali tira o chão debaixo dos seus pés. O próprio Deus falou, levanta. Ele já devia estar um tempo ali. Onde está Moisés? O que eu vou fazer? Onde está isso? E acredito que muitas cogitações de outros líderes poderia estar ali alguém que poderia substituir Moisés, porque até a caminhada de Moisés, Josué estava servindo a Moisés. Josué estava sendo treinado para ser um líder, mas aprendeu a servir. Na realidade, uma liderança não é aquele que comanda,
é aquele que serve. Quanto maior for a sua capacidade de servir, maior será a sua capacidade de liderar. Talvez você tenha um chamado para liderar em alguma área da sua vida, mas você precisa primeiro aprender a servir. Porque no reino de Deus, o Senhor Jesus falou, ele falou claramente, que homem nascido de mulher não tinha ninguém maior que João Batista, mas no reino dele, o maior era aquele que servia. Então, às vezes, a gente pensa que servir é um trabalho de pessoas que estão em um nível mais baixo, muito pelo contrário. Quanto maior for a sua capacidade de servir, de fazer o bem, de ter um relacionamento saudável com as pessoas, mais respeito você vai ter do próximo. Então, nessa primeira série, desse primeiro dia do alimento diário, eu quero enfatizar essa necessidade que nós temos. Diante de você começar o teu dia, você ouvir Deus. Se você trabalha cedo, o que você faz? Você acorda um pouquinho mais cedo, se esforça. Essa palavra esforço vai estar ligada, às vezes, a isso, a você acordar mais cedo. Às vezes é dormir mais tarde, muitas das vezes você até jejuar, às vezes você ter um momento de leitura bíblica, deixar de ver um capítulo da tua novela, ou até abrir mão de um filme que você gostaria de ver para você dedicar a maior parte do seu tempo à leitura da palavra, porque é um alimento diário. Quando você acorda, você vai direto na padaria ou abre uma geladeira, porque você necessita, no corpo físico, de um alimento para que ele ganhe força no seu dia. Agora, como que você vai alimentar o seu espírito? Como que você vai conseguir se relacionar com aquilo que vai estar surgindo no teu caminho? Como que você vai lidar com aquela adversidade que porventura venha se levantar, como Salomão diz? No momento que as coisas estiverem indo bem, você vai. Mas na hora que as adversidades surgir, você tem que ser sábio. A sabedoria, ela precisa... Como que um homem vai ser sábio se ele não tiver no coração dele os conselhos do soberano? Né? No capítulo 8 e 9 de Provérbios, diz sobre o banquete da sabedoria, e o 8 diz sobre a excelência da sabedoria. Ali você vai posicionar. Se você ler na nova versão da linguagem de hoje, você vai ver a riqueza que é esse banquete da sabedoria. Então, o conselho de Deus... Deus não falou, Josué, pega a espada e sai. Não, Josué, medita no livro da minha lei, para que você não tenha uma mente turbada, para que você não tenha um coração inflamado, mas que você saiba administrar bem o seu domínio próprio no momento da crise. Porque eu conheço você na hora da crise. Na hora que o barco está indo bem, qualquer um pode remar. Eu quero saber a habilidade do navegante, a habilidade do piloto, a habilidade daquele que realmente está exercendo aquela função, está naquele encargo, é a habilidade dele lidar com as adversidades da vida. Nós estamos vendo aí o nosso país, aonde é que você consegue ver um grande líder que foi levantado, um líder que você vê, que é um homem, uma equipe com habilidade de realmente resolver problemas difíceis. A gente não consegue ver. Imagina se essa quantidade toda de pessoas que Moisés liderou, que Josué liderou, não tivesse um destino para eles ir. Eles tinham uma base, a base deles era o quê? Caminhar de acordo com aquilo que Deus escreveu. Porque a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita. E ela dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. E ela também alegra o coração. Por isso a gente precisa entender. Você quer realmente ter uma vida espiritual saudável, você tem que se alimentar diariamente. Você não pode. Se você almoçar um dia sim, um dia não, jantar um dia sim, um dia não, você vai ter dificuldade. Assim como o meu corpo físico, ele depende de alimento, senão eu vou ter problema de saúde. Como é que eu trato a minha relação no nível espiritual? Nós vivemos no nível humano, e também vivemos em um nível espiritual, porque a vida é espiritual. A vida é espiritual. As coisas que acontecem aqui no nível humano, elas têm como foco direcional o âmbito espiritual, porque Deus é espírito.
né? Ele é espírito, o Pai, ele procura aqueles que o adorem em espírito, no sentido de termos um coração fortalecido nele. Como? Através da sua bendita palavra. É essa palavra que eu quero deixar para você a princípio e desejar que você tenha uma semana abençoada. O primeiro dia do nosso trabalho aqui, do Ministério da Palavra Pão da Vida, aqui com o pastor João Dia, com o alimento diário chegando até você. Deixa eu orar por você em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento nós estamos dando início àquilo que o Senhor propôs no meu coração, de um alimento diário para aqueles que realmente forem levantados pelo Senhor para tomarem posse dessa palavra. Eu rogo ao Senhor que todos sejam abençoados, fortalecidos. E se tem alguém que está desanimado, fortaleça, Senhor. Se tem alguém que está com alguma espécie de problema na sua família, Pai, ajuda essa pessoa a resolver esse problema. Se tem alguém com problema de saúde, roga ao Senhor por cura. E se tem alguém afastado dos seus caminhos, que possa ser tocado firmemente no seu coração, cair em si e voltar para os braços do Senhor. Entregue em suas mãos este momento e lhe agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Nossa igreja aqui em Santa Cruz, na Zona Oeste. O endereço dela é Rua 31, aqui no número 17, no Conjunto Cesarão. Um beijo no coração. Paz do Senhor.